Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje continuaremos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito civil. O assunto do dia é pessoa jurídica. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Falando de pessoa jurídica, a gente fala de quê? A gente vai falar do conceito, das suas classificações, do início da personalidade jurídica, dos entes despersonalizados, quem são eles, as fundações, as corporações, o domicílio da pessoa jurídica, a sua extinção e um tema muito importante é a desconsideração da personalidade jurídica, a desconsideração da pessoa jurídica. Então, começando pelo conceito, o que a gente tem aqui? O que a gente pode dizer? A pessoa jurídica é um conjunto de pessoas ou de bens, pessoas e ou bens, com personalidade jurídica própria. E essa personalidade jurídica vem de uma ficção legal, uma ficção jurídica. A teoria que se utiliza para a personalidade jurídica é a teoria da realidade técnica. Teoria da realidade técnica, adotada pelo Código Civil de 2002. Ela é uma soma, uma junção da teoria da ficção com a teoria da realidade orgânica ou objetiva. Teoria da ficção com a teoria da realidade orgânica ou objetiva. Maria Helena Diniz, ela acrescenta que, na verdade, a teoria utilizada, mais própria utilizada para a personalidade jurídica, seria a teoria da realidade das instituições jurídicas. Então tem uma divergência doutrinária aqui, né? O direito à personalidade. Pessoa jurídica tem direitos da personalidade? De acordo com a súmula 227 do STJ, tem sim. Ela tem direitos da personalidade por equiparação. Então, pessoa jurídica pode sofrer dano moral também, ok? E as classificações? Quais são as classificações principais da pessoa jurídica? A pessoa jurídica pode ser nacional ou estrangeira. Nacional é aquela que é registrada, que nasce juridicamente no Brasil, estrangeira é aquela no exterior. As pessoas jurídicas podem ser também fundações ou corporações. Fundações são aquelas que são formadas por conjuntos de bens, e corporações são aquelas que são conjunto de pessoas. Podem ser também de direito público ou de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público podem ser de direito público interno ou externo. As pessoas jurídicas de direito público interno são os entes públicos. E as pessoas jurídicas de direito público externo são os estados estrangeiros e as pessoas do direito internacional público, como a ONU, por exemplo. Essas instituições internacionais, né? Elas são pessoas jurídicas de direito público externo. Existem também as pessoas jurídicas de direito privado. Quem são? São as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Até bem pouco tempo, a Eireli, ou Eireli, dependendo do lugar em que você fale, né? Dependendo do doutrinador também, a pronúncia é uma sigla, né? Então é complicado. A Eireli, ela era um novo ente. Até bem pouco tempo, ela foi extinta. Então, a Eireli não entra mais aqui no rol de pessoas jurídicas de direito privado. De qualquer forma, esse rol não é exaustivo, segundo a doutrina majoritária. E o início da personalidade jurídica, quando se dá? O início da personalidade jurídica se dá com a inscrição do ato constitutivo no registro, o registro de pessoas jurídicas. Então, a inscrição. As pessoas interessadas têm 3 anos de prazo de decadência para anular essa inscrição, esse nascimento da pessoa jurídica. Então, o prazo para anulação é de 3 anos, decadencial. Os entes despersonalizados, quem são? A gente tem aqui, como exemplos de entes despersonalizados, a família, o espólio, a herança jacente e vacante, a massa falida, a sociedade de fato, a sociedade irregular e o condomínio. Que a gente pode falar um pouquinho delas, né? O espólio, ele tem legitimidade processual e ele é representado pelo inventariante. Então, lembrar disso.
Diferença de sociedade de fato para a sociedade irregular. Vocês sabem? Diferença de sociedade de fato para a sociedade irregular. A sociedade de fato é aquela que não tem atos constitutivos. Ela não tem atos constitutivos, é uma sociedade de fato. Ela não tem um contrato social, não tem escritura, não tem nada. Ela é uma sociedade de fato, ela só existe de fato mesmo. Uma sociedade irregular é aquela que tem, sim, os atos constitutivos, mas não estão registrados. Então ela é irregular, essa é a diferença. E o condomínio? O condomínio há uma divergência doutrinária muito grande aqui. A primeira corrente defende que o condomínio não tem personalidade jurídica, não tem mesmo. A segunda corrente defende que ele tem sim personalidade jurídica. E a terceira corrente defende que ele é uma quase pessoa jurídica, A corrente majoritária adotada no Brasil é que o condomínio não tem personalidade jurídica, ok? Sobre as fundações. As fundações são, como a gente disse, anteriormente, conjunto de bens. Elas são classificadas como pessoas jurídicas conjunto de bens. Elas prestam contas ao Ministério Público Estadual, ao MPE, Ministério Público Estadual, ao MP, na verdade, para não confundir com o Ministério Público Eleitoral. Elas prestam contas ao MP, Ministério Público. A alteração de normas das fundações, em regra, exigem 2/3 da respectiva gerência, desde que não alterem a finalidade. Não pode se alterar a finalidade de uma fundação. A finalidade. Se ela é uma fundação para a proteção das crianças e adolescentes, não pode. Não se pode alterar essa finalidade, ok? E o nascimento da fundação se dá com o registro no RCPJ, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da escritura pública ou do testamento. Da escritura pública ou do testamento. Depende qual ato que criou a fundação, Se for uma escritura pública ou um testamento. E o registro é no RCPJ, Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Ele é o órgão que registra as pessoas jurídicas que não são empresariais. O órgão que registra as pessoas jurídicas empresárias é o qual? É o RPEM, Registro Público das Empresas Mercantis, RPEM, que é subordinado ao DREI, é o que registra as pessoas empresárias, ok? Diferente do RCPJ. Esse é um detalhe importante. Agora falando das corporações. O que são as corporações? As corporações são as associações, as corporações especiais e as sociedades. Começando pelas sociedades, elas podem ser simples ou empresárias, como eu comentei anteriormente. Uma sociedade simples é aquela que não exerce a atividade empresarial, ao contrário, a sociedade empresária é aquela que exerce a atividade empresarial, Ela tem fins lucrativos. É diferente da associação. A associação, ela não tem fins lucrativos. Uma associação é sem fins lucrativos. Essa é a grande diferença entre a sociedade e a associação. A associação é sem fins lucrativos. Os seus associados não têm direitos e obrigações recíprocas. Não tem direitos e obrigações recíprocas entre os associados. Eles têm direitos iguais, em regra, mas pode haver categorias especiais no estatuto da associação, certo? A característica de associado, ela é, em regra, intransmissível, salvo disposição em contrário. Se no estatuto da associação houver a previsão de que essa característica pode sim ser transmitida, vale o que está escrito no estatuto. Essa regra é subsidiária para casos em que não houver essa previsão. E a exclusão de associado, como se dá? A exclusão de associado pode ocorrer sim, desde que haja justa causa e seja garantido ao associado que está sendo excluído o direito de defesa, com um prazo razoável para que ele apresente esse direito de defesa e direito ao recurso também. Isso aqui foi definido pelo STF em um julgado relativamente, não diria recente, já faz alguns bons anos para essa definição. Isso aqui foi bem emblemático, porque foi um julgado em que o STF
aplicou a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que é isso? É a eficácia dos direitos fundamentais que originalmente foram criados para proteger o particular do Estado, o cidadão do Estado, garantia mínima do cidadão perante o Estado, mas que nessa eficácia horizontal ele protege um cidadão do outro. Estaria num patamar de igualdade, numa horizontalidade, diferente do cidadão para o Estado, que estaria no plano vertical. Então a eficácia vertical dos direitos fundamentais seria do cidadão com relação ao Estado, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais seria, por exemplo, esse caso aqui, um associado protegendo-se com relação aos outros. Então, o direito de defesa, um direito fundamental, seria garantido, deve ser garantido aqui na exclusão do associado na associação, certo? E as corporações especiais, quais são? São os partidos políticos e as organizações religiosas. Essas são corporações especiais, porque elas não se enquadram nem nas associações, nem nas sociedades. Partidos políticos e organizações religiosas são corporações sui generis, não se enquadram nas outras classificações. O domicílio da pessoa jurídica, qual é? Começando aqui pela pessoa jurídica privada, o domicílio dela será aquele por eleição. Então, o domicílio eleito em seu estatuto. É o que a pessoa jurídica escolhe. É aquele onde está a diretoria ou a administração da sociedade. Diretoria ou administração da sociedade. No caso da união, qual é o município? Depende se ela é demandada ou se ela é demandante. Quando a união demanda, quando ela é autora de uma ação, é a capital do domicílio do réu. Se a união é demandada, vai ser a escolha do autor. A competência vai ser da escolha do autor. Pode ser o Distrito Federal, a capital do estado onde ocorreu o ato, ou a capital do estado da situação do bem. Então aqui depende, o domicílio da união vai depender se ela é demandada ou é demandante. Okay? Nos territórios e estados será a capital do estado ou do território. Nos municípios, onde está a sede da sua administração. Ok? E na pessoa jurídica privada, vamos lembrar que é admitida a pluralidade de domicílios. Se a pessoa jurídica privada tem várias filiais, várias sucursais, por exemplo, e em cada uma dessas filiais, sucursais, será o domicílio para os atos exercidos ali, naquela filial, naquela sucursal. Ok? Então é admitida, sim, a pluralidade de domicílios da pessoa jurídica de direito privado. E a extinção da pessoa jurídica, como se dá? Depende. Depende se é uma corporação ou se é uma fundação. Nas corporações, a extinção pode se dar pela lei, ato legal, por ato do governante, por termo, ou seja, uma sociedade que foi criada para existir por 2 anos, por 3 anos, tendo o termo final de existência daquela sociedade, ela será extinta automaticamente. Pode ocorrer também a dissolução parcial, a dissolução judicial, várias formas de extinção da corporação. As associações, vamos lembrar que, em caso de extinção das associações, os bens arrecadados serão destinados a outra entidade sem fins lucrativos com finalidades semelhantes, ou serão restituídos aos associados se houver previsão estatutária ou deliberação dos associados, certo? Então, esses bens na extinção das associações. As fundações, elas podem ser extintas se a sua finalidade passar a ser ilícita, impossível ou inútil. Podem ser extintas também por termo, se a fundação foi criada para existir por um certo tempo específico. Pode ser extinta também por requerimento do MP, Ministério Público, ou de qualquer interessado. O patrimônio dessa fundação
salvo disposição em contrário, se não houver previsão no estatuto dessa fundação, será enviado para outra fundação de fins semelhantes, designada pelo juiz. Ok? Então vamos lembrar desse detalhe aqui nas fundações. E a desconsideração da personalidade jurídica, que é um tema muito, muito interessante. O que a gente tem para falar aqui da desconsideração? Primeiro, que a desconsideração da personalidade jurídica não é mais uma teoria. Antes, a gente falava de teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Não, Tartucci, ele defende que agora ela é um instituto. É o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, porque já está previsto lá no artigo 50 do Código Civil, está previsto também no CDC, está previsto no ordenamento jurídico. Ela era chamada também de teoria do levantamento do véu, teoria da penetração na personalidade jurídica, ou o nome em inglês, disregard of the legal entity. Disregard of the legal entity. Esses eram os nomes da anterior teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lembrar que desconsideração é diferente de despersonificação. Despersonificação seria a extinção da pessoa jurídica. Desconsideração não, é momentânea, só para atos específicos. Na desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem duas teorias. Uma adotada pelo Código Civil, uma teoria geral da desconsideração, e outra adotada em situações específicas, como no Código de Defesa do Consumidor. A teoria maior é adotada no Código Civil, a teoria menor é adotada no CDC, por exemplo. Por que se chama teoria maior e teoria menor? Porque a teoria maior exige mais requisitos para a sua aplicação. A teoria menor exige menos requisitos para a sua aplicação. Quais são os requisitos exigidos pela teoria maior e pela teoria menor? A teoria maior exige abuso da personalidade jurídica e prejuízo ao credor. Então, abuso da personalidade jurídica e prejuízo ao credor. Enquanto a teoria a teoria menor só exige o prejuízo, não exige abuso da personalidade jurídica. Então, esse abuso da personalidade jurídica exigido pela teoria maior seria o quê? Seria o ato irregular de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, como previsto lá no artigo 50 do Código Civil. A teoria menor, por outro lado, só exige o prejuízo, só o prejuízo ao credor. A mera insolvência do devedor já permite a desconsideração da personalidade jurídica. Então, é previsto lá no artigo 28 do CDC, é previsto também na Lei 9.605 de 98, para crimes ambientais. Ok? Para o Tartucci, a responsabilidade na teoria maior, estamos falando aqui, para o Tartucci, a responsabilidade é objetiva, mas o STJ exige dolo ou culpa, comprovação de dolo ou culpa. Então, para o STJ, seria uma responsabilidade subjetiva. Há essa divergência aqui. Ok? O que seria, então, na verdade, a desconsideração da personalidade jurídica? É a situação em que os bens do sócio respondem pela pessoa jurídica. A pessoa jurídica foi utilizada, de acordo com a teoria maior, com abuso, causou prejuízo ao credor, então desconsidera-se essa personalidade jurídica, quebra-se essa barreira que existiria entre a personalidade jurídica e a pessoa do sócio administrador, e busca-se no patrimônio do sócio as verbas necessárias para pagamento dessa dívida criada pela pessoa jurídica. Então é uma quebra dessa proteção que a personalidade jurídica dá. A desconsideração inversa, por outro lado, seria a quebra da personalidade jurídica em um sentido inverso. Como assim? Os bens da pessoa jurídica respondem pelo sócio. Então, por exemplo, um sócio em que, para ocultar os bens, não pagar alimentos, ocultar bens no caso de uma partilha,
Em um divórcio, por exemplo, coloca tudo no nome da pessoa jurídica. Então, quebra-se essa personalidade jurídica para alcançar dentro da pessoa jurídica as verbas para pagamento do sócio individualmente. Então, essa seria a desconsideração inversa da pessoa jurídica. Tartucci defende que é possível a declaração da desconsideração inversa de ofício em hipóteses de ordem pública, diferente da desconsideração normal da personalidade jurídica, que só a pedido da parte ou do Ministério Público. Não pode juiz decretar a desconsideração comum da personalidade jurídica de ofício, ok? Isso não é pacífico, nem essa desconsideração inversa de ofício é pacífico, mas o Tartucci defenderia isso. A fase da desconsideração inversa seria posterior à sentença, e é possível no processo de execução, no processo falimentar, por exemplo. O que é desconsideração econômica ou expansiva? É uma outra hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração econômica ou expansiva é a desconsideração de uma pessoa jurídica para alcançar outra pessoa jurídica, que ambas fazem parte de um grupo econômico. Então, uma pessoa jurídica que cometeu atos, prejudicou o credor com abuso, né? Cometeu atos de abuso em prejuízo de algum credor, teoria maior, e está ocultando seus bens em outra pessoa jurídica. Então essa seria a desconsideração econômica ou expansiva. Esse caso é um caso evidente de fraude, né? Então vamos lembrar disso. Existe também a desconsideração administrativa. O que é a desconsideração administrativa? É aquela prevista na lei anticorrupção. A lei anticorrupção prevê essa hipótese de desconsideração administrativa. É a desconsideração feita por órgãos da administração pública responsáveis por essa administração, por essa análise da lei anticorrupção, pela aplicação dos seus preceitos. Isso aqui é muito interessante também e muito importante. Bom, pessoal, esses eram os temas mais importantes sobre personalidade jurídica, sobre a pessoa jurídica, que nós tínhamos para falar, complementando o vídeo anterior, que nós começamos a falar da pessoa jurídica. Nos próximos vídeos a gente vai começar já a falar dos bens, a classificação dos bens, quanto à sua divisibilidade, indivisibilidade, tangibilidade, mobilidade. Então, se liga no próximo vídeo, que a gente já vai começar a falar de outro tema. Espero que tenha ajudado, espero que esse compartilhamento de conhecimentos esteja sendo útil para vocês. Eu estou gostando bastante de compartilhar isso com vocês, de estar aqui. Por favor, comentem o que vocês estão achando, deixem suas sugestões, deixem suas considerações sobre esse assunto, se vocês acham legal, se vocês acham interessante, se não. Eu vou gostar de saber, vou gostar de interagir com vocês aí nos comentários. Então até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau, tchau!